Olha, enquanto vocês que já entraram aqui, se alguma de vocês quiserem compartilhar um testemunho, né, ou algo que Deus falou com vocês através da devocional essa semana, ou como tem sido a sua experiência aqui nessas madrugadas buscando a Deus, se você tiver algum testemunho ou algo do seu coração para compartilhar, já vai pensando aí se você tem, se você quer hoje, né, abrir seu coração e tudo. Aí você levanta a mãozinha, que aí eu vou entender que você quer falar, tá bom? Bom dia, Mônica. Bom dia, Celes. Olha ela. Bom dia! Oi, gente, vou apresentar vocês a Celes. Ela é do nosso discipulado e ela é a nossa maquiadora. Ô, Celes, no dia 19 você vai deixar eu e a pastora Leia bonita, né, Celes? Com certeza, com certeza. Vão ficar Obrigada. mais lindas ainda. Ô, Senhor Jesus, obrigada, viu, Celes, por ter você, tá, amiga? Por nada, Ontem a amiga, é gente um estava prazer. no salão juntas, né, amiga? Sorrimos, Verdade. conversamos, Foi muito bom. tomamos café, né, Celes? Ô, gente, Sim, até o salão que nós vamos tem que ser um salão que tem Jesus. O salão que você vai aí se arrumar tem Jesus, Mônica? Ah, calma, vai dar certo. O salão mesmo sou eu, né? Eu sou manicure, eu arrumo cabelo, Sério? isso. Ô, Mônica, eu admiro quem consegue arrumar a unha. Mônica, eu não sei arrumar unha, não. Minha cunhada sabe arrumar, eu admiro. Eu falo que é algo que você conquista, que você também não perde nunca, como você andar de bicicleta, né? Nunca mais você desaprende. Que legal. Agora, eu sei secar meu cabelo, fazer escova, eu sei. Mas a unha, Mônica. É a forma, né, de E como é que faz na mão esquerda, Mônica? vai. Não, Que, que legal. eu conquistei, eu acho que comecei com 13 anos, né? E Hum, já de 30 e poucos anos. que legal. Mas eu faço, hoje em dia fiz uma faculdade e estou fazendo outra, né? Em marketing. E falo para o senhor, quando que vai chegar a aposentadoria para me aposentar, os alicates? Eu acho que é a hora dele. Eu tento aposentar, depois eu vou lá e pego novamente. Não, está na hora, vamos começar de novo. Que legal, Mônica, que legal. Mas a hora certa vai chegar. Vai Bom chegar. dia, Rosinha. Bom dia, Dijane. Bom dia, Soraya. Michele. Bom dia. Rosinha. bom A Michele. dia. Deixa eu ver aqui quem entrou mais. Geise, Helenita. O Auri, pode tirar a música que está compartilhando, por favor, porque aí eu vou ver aqui a tela com 40. Rosinha já está indo para o rolê, Rosinha? Todo sábado eu tenho uma aurora com Deus às 5 horas da manhã, de uma igreja Gerações. Então acordei às 4h15. Agora, acabou agora, eu estou voltando para casa. Tá vendo, gente? A Rosinha já acordou mais cedo que a gente, olha. Pois Eu é. sou essas irmãzinhas tudo forte. Que bom, ô Rosa, que bom que você já estava Já, já. pela minha cara, dá para ver que foi bênção, né? Cara É, inchada de tanto choro, eu porque é imagino. maravilhoso mesmo. É, Eu convido hoje vocês a participarem, porque é muito bom. é lindo, né? Ô, gente, a presença de Deus, a igreja, é um lugar que você vai e que você nunca vai se arrepender. Tipo, nossa, fui para o culto hoje, não aprendi nada. Isso não existe. Nossa, entrei no meu quarto, busquei a presença. Não, é sempre um lugar que você vai entrar e que Deus vai falar com você e que você vai ter algo que vai transformar dentro de você. É bom demais. Olha, então, nos sábados e domingos, nós entramos aqui mais cedo, esses 10 minutos, você deve estar pensando, Eneida, mas não é 7h30? Por que a sala abriu 7h20? Porque a gente chega esses 10 minutinhos para ser o momento do testemunho. Jane, do Melhor Pudim do Mundo, bom dia. Marilene, bom dia.
A gente vem aqui esses 10 minutinhos para ouvir se você tem um testemunho para compartilhar, algo que Deus falou no seu coração, uma palavra que foi daquela semana, por exemplo, essa semana sobre a dor. Você encontrar propósito na dor. Gente, essa palavra foi muito linda. Para mim, para você entender que a dor, ela não é um lugar de vergonha. A dor é um lugar que você vai passar, que você vai superar e que depois você vai transformar essa dor em um propósito. E você vai ajudar outras pessoas. Olha, eu passei, eu entendo a sua dor e é possível superar, não é o fim. Entende? Essa semana essa semana não, ontem eu encontrei com uma paciente lá, eu trabalho em posto de saúde, e aí tinha um mês que a mãe dela tinha falecido. E aí ela estava bem chorosa, um mês e uma semana. Eu falei, Rejane, eu passei por essa dor do luto, eu sei como é que é esse primeiro mês, a gente acha que essa dor não vai passar, mas quando as pessoas falavam para mim que a dor se transforma em uma linda saudade, eu não entendia, eu achava que isso era impossível. Mas deixa eu te dizer, tem 3 anos e meio que meu esposo faleceu, e essa dor do luto, ela é uma dor que você consegue superar. Não é o fim. Você vai dar conta. É, Eneida, mas está doendo. Eu sei que está doendo. Então, tudo que eu e você passamos, esses processos, essas dores, vai colaborar para o nosso bem, e Deus, ele é muito lindo, que além de colaborar para o nosso bem, ainda impacta a vida da outra pessoa. Aí você fala, não, ela é mesma? Eu falei, você vai ver, daqui a um tempo você vai me dizer, vai transformar em uma linda saudade. A gente lembra, come uma coisa, lembra, sente um perfume, lembra, mas aquilo dali não dói, é igual um machucado, né? Aquilo dali você sente a saudade, você lembra, mas não fica ali aquela ferida sangrando. Então, esses minutinhos é para isso. Tem alguém aqui que quer compartilhar um testemunho, falar algo que Deus falou no seu coração? A Camila ali já levantou a mão. Eu só quero enfatizar a vocês que todas as nossas devocionais são gravadas. Então, e quando essas devocionais a gente posta lá daqui 40 minutos, 1 hora, essas gravações elas vão para o mundo. As nações assistem a nossa gravação. Tem um grupo, tem 3 mulheres que eu sei que pega a nossa gravação e publica em outros grupos que já tem mais 100 mulheres. Então, assim, ao longo do dia, essa gravação é assistida por mais 300, 400. Imagina ao longo do mês. Então, é só para te lembrar que está sendo gravada. Ai, Neida, eu queria que ninguém ouvisse. Aí, para vocês, eu queria só que as meninas da devocionais ouvissem. Aí, o que a gente faz? A gente deixa para o final, para a gravação, e aí só escuta quem está aqui no ao vivo, tá? Tudo bem, Camila? Bom dia. Bom dia, Neida. Bom dia, meninas. Bonitas, como diz Bom pastora dia. Lélia, né? Tudo bem para mim, não tem nenhum problema, não. Eu inclusive, compartilhei com a Eneida, né, essa semana, algumas coisas que aconteceram, e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que, assim como a Eneida falou para mim, o meu testemunho, né, essa minha história, ela impacta outras pessoas e, né, pode. Enfim, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho passado nos últimos tempos. Eu fui casada por 12 anos, eu tenho uma filha de 6 anos, e eu casei na igreja, meu ex-marido é também cristão, nós dois éramos adventistas do 7º dia, e, enfim, nós, por questões pessoais, né, por questões de problemas do casamento, nós decidimos nos divorciar. E isso aconteceu no ano passado, em setembro ele saiu de casa e mais ou menos em outubro o processo se iniciou. Em novembro, a minha avó paterna faleceu, que não sei se você sabe, Neida, mas também é a mãezinha da Jane, maravilhosa dos pudins. Eu sou sobrinha da Janete.
que é uma mulher maravilhosa, que me inspira dia a dia, e eu já falei isso para ela, e isso também faz parte do meu testemunho. Ela é uma mulher incrível, Que lindo, uma Camila. cristã que, Camila, contudo, só uma coisa. Você consegue aumentar o seu volume aí? Tá dando eco. tá dando eco? Tá no máximo. Deixa eu colocar o fone que talvez ajude. Vê, porque as meninas comentaram que tá Só o você teu, mais Eneida. baixo. É. Só o teu que tá dando eco. Ah, só o meu, então ótimo. Bom, vê se tá melhor o som. Tá. Ok. Bom, enfim, eu sou muito feliz pela vida e pela existência da minha tia. Então, no início de novembro, né, eu perdi a minha avó e no dia 15 de novembro eu sofri um acidente de carro bem grave. Meu carro deu perda total e o carro que eu bati também deu perda total. E no final de novembro eu perdi um tio muito especial. Ele era o irmão da minha mãe, que tirou a própria vida. Ele cometeu suicídio. Então, e as coisas foram assim, meio que degringolando, né? No início do ano eu caí, quebrei, fraturei o meu dedo, e aí eu precisei me ausentar do trabalho por 20 dias. Quando eu retornei ao trabalho, eu fui demitida. A minha chefe me dispensou. E assim, eu sou hoje, né, mãe 100% e financeiramente responsável também, né, pela minha casa. Então eu fiquei muito desesperada. E eu tô falando isso para vocês, meninas, não porque só porque foi uma sucessão de perdas, né? Eu também comentei aqui numa outra devocional, não sei se todas estavam, que diante de todas essas aflições que eu passei, Satanás falou muito comigo, né? Mexeu muito comigo a ponto de eu querer tirar minha própria vida. E num sábado à noite eu tinha uma medicação em casa que é muito forte, que eu tinha certeza que se eu tomasse, né, alguns comprimidos eu teria uma parada cardíaca. Né? Não sei se vocês todos conhecem, é o Venvance, eu usava por conta do TDAH, mas o Venvance ele é uma medicação muito forte, né? E quando você utiliza algumas medicações com grande quantidade, isso impacta o nosso sistema, né? Enfim. E aí eu ouvi, né, as meninas falando, eu vi a Jéssica postando, a minha tia falou comigo sobre o grupo, e eu fiquei muito, muito interessada em participar. E desde então, desde que eu entrei no grupo, eu tenho participado todos os dias do devocional. E eu entendi que, diante dessas muitas dificuldades, Deus tinha um propósito para minha vida, né? Além de um propósito, ele estava me chamando de volta. Ele estava olhando para mim e falando: Camila, você precisa repensar a sua vida. Camila, você precisa recalcular a sua rota. Camila, você precisa olhar para onde você está indo, né? E além disso, eu desenvolvi alguns maus hábitos, né? Alguns vícios, eu diria. E eu gosto muito de vinho. E eu criei uma certa dependência, sabe? Em relação a essa bebida. E eu também tenho me desvencilhado disso com o poder, né, acredito que não só da oração das pessoas que me amam, mas da minha dedicação com o Senhor, porque hoje eu considero que eu tenho me aproximado. Estou longe, 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 longe de estar perto do que é o ideal, né? Mas essa semana que passou, o Espírito Santo me acordou, e eu falo que foi o Espírito Santo mesmo, porque eu não sou de acordar cedo, assim, muito cedo. Mas não teve um dia que eu tenha acordado depois das 5. Não teve. Todos os dias eu acordei sozinha, sem sono, 3h50, 3h30, no máximo, assim, 4h10, todos os dias. E isso tem me feito refletir, e eu quis compartilhar com vocês, porque, como a Eneida falou, né? Deus transforma situações adversas em
lindas coisas. E eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz de ler a palavra todos os dias e aprender um pouco mais de Deus, de me dedicar. Eu gosto muito eu olhei uma vez a meditação que a pastora Leia postou e eu comecei a fazer igual, sabe? Então, eu marco, eu faço as minhas observações, a Juju faz, né, no iPad, compartilha com vocês, mas eu tenho feito, assim, gastado tempo, porque eu acho que é só dessa forma, né, que a gente vai se aproximar e aprender o que Deus tem para nós. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Camila, obrigada por ter você, obrigada pelo seu sim nessas manhãs. E o reino de Deus, ele é isso. A palavra fala assim, ó, busca que você vai encontrar. Bate e a porta vai ser aberta. Então, o que você tem feito é buscado, e eu quero dizer que o melhor lugar é o fim do poço que a gente chega. Quando a gente chega lá no fim, quando a gente olha e fala assim, não, mas agora que tá tudo ruim, igual a Camila, minha avó, meu tio, um divórcio, né? O melhor lugar é ali, o fundo do poço, porque ali você só tem um caminho, uma opção, é olhar para cima. Aí quando você olha para cima, é aquele versículo, eleva os meus olhos para os montes. Os montes estão no alto. Vem o socorro, né? De onde? Vem do Senhor, céu, que fez o céu e a terra. Amém. Então, Camila, eu quero dizer que lá em Eclesiastes fala assim, ó, melhor é o fim do que o começo das coisas. Eneida, mas como assim? O fim da vida é a morte, então eu passei pelo luto, né? 2 lutos. O fim do casamento é o divórcio. Sabe por que que melhor é o fim? Porque quando a gente chega no fim, Deus vem e faz tudo novo. Deus vem e faz tudo novo. E aí, quando a gente está no fim, que você fala, não, ó, acabou. E aí você observa, Camila, que Deus traz um lindo começo. Então, eu quero dizer que Deus está fazendo na sua vida um lindo começo. Eneida, mas como assim? Um começo de relacionamento entre você e Deus. E quando a gente, Camila, se encontra com Jesus e tem a nossa vida, assim, uma relação de amor com Ele, todas as outras coisas são detalhes. Sabe? Então, permanece firme, porque Deus está transformando a sua história em um lindo testemunho. E imagina quantas mulheres vão ouvir e ter a sua vida transformada, impactada ao ouvir o seu testemunho, tá? Amém, que assim seja. Depois eu quero te dar um abraço pessoalmente, tá bom? Dia 19. Dia 19 nós vamos. Pastora, depois aqui da Camila tem a Rita, a senhora quer enfatizar algo? Aí depois eu passo para a Rita. Pode falar, pastora. Quero dizer para a Camila e para todas nós que a batalha não acabou. O fato de você estar aqui não venceu, assim, não te deu ainda a força necessária. Isso que a gente tem aqui é uma sobremesa. Sobremesa a gente não come o tempo todo e a gente fica saciado, a gente tem prazer. Eu entendo que Deus tem posto aqui, e hoje a palavra é sobre a mesa, para a gente comer. Então, Camila, eu quero te dar uma direção clara e objetiva. Você precisa voltar para a igreja. Escolha uma. Se não é que você esteve, porque você já viveu coisas ali com seu ex-marido e tudo, não é um bom lugar para você ter memória, crie um novo lugar de memórias. Você precisa da cobertura de um líder, você precisa da cobertura de pessoas, porque o que a gente vive, a gente, às vezes, parece e dá uma impressão que a gente está fazendo e está dando certo sozinha. Eu acho que Deus nos dá um combustível, e o combustível para vencermos sozinha acaba. E o lugar onde a gente se repõe isso é num grupo em que você chama de seu. Esse daqui é um deles, porém, aqui é muito pouco. Você precisa ter uma comunidade que lhe abraça, que lhe conhece, que sabe de verdade quem você é. Bonita, aqui a gente não conhece vocês. Aqui vocês não me conhecem, é muito rápido. O que a gente entrega aqui é uma dose muito rápida, é muito objetiva, a gente tem clareza do que a gente veio fazer aqui. A gente veio aqui ler a palavra e se emocionar, rir,
brincar com Deus, é isso. Agora, a força diária não está aqui, está no lugar chamado igreja. Pastora, mas eu saí ferida, na hora do meu divórcio ninguém estava comigo, meu pastor nunca ligou, e não vai ligar mesmo, não. Não vai mesmo. Igreja, muitas vezes, não vai ser esse lugar do aconchego, vai ser o lugar de você construir o seu caminho. E se não for o seu líder, não for o seu pastor, Deus vai lhe trazer a conexão certa. Então, sobre tudo o que você nos entregou, obrigada por isso, eu quero te dizer que é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero reiterar essa palavra da Eneida. Deus quer fazer de tudo que você viveu uma trilha, uma jornada para você poder falar para o mundo, como você está falando aqui agora, porque esse material gravado tem um alcance que a gente não tem ideia. Mas você vai ser tentada, Camila, todos os dias. Todos os dias você vai ouvir vozes dizendo assim, até a sua voz interna, acaba com tudo, bora, morre logo, acaba com isso, desiste. Você já tentou tantas vezes, e eu quero que você guarde essa palavra. A sua vida tem um dono. E quem manda na sua vida, quem manda na vida de cada um de nós, tem muito, mas muito zelo com aquilo que a gente é. Então, só para eu te dizer que bom que você entendeu que aqui pode ser sua fonte de recebimento, mas ela nem é insuficiente para o que você está vivendo. Então, procure uma igreja. Pastora, não gosto. Eu não encontrei outro grupo, outro lugar, outra instituição que não fosse a igreja que desse para a gente o suporte que a gente tem. Na hora do luto, na hora do vício, na hora do choro, na hora da mimiseira, da treta. Então, quero deixar essa palavra, tá? Eneida, olha o seu WhatsApp que eu vou te mandar uma mensagem. Fala, Rita. Bom dia, amadas, graça e paz. Enquanto Camila falava, Deus me trouxe algo ao coração. Eu cheguei na CN também, assim, de uma forma bem... Deus foi muito rápido comigo, porque Ele sabia que eu precisava. Eu fui acolhida muito rapidamente pela capelania, e ali na capelania as coisas começaram a fluir de uma maneira muito rápida, mas eu vinha de duas feridas, de duas igrejas, eu tinha falado com Deus, eu fiquei um tempo desigrejada, só vendo ministrações pela internet, e eu cheguei na CN no curso de capelania, e fui acolhida de uma forma encantadora, mas eu tinha falado com Deus que eu não iria mais ficar em igreja, e quando eu comecei a ir para a CN, eu falei que eu ia ficar no banco, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu, sabe por quê? Porque eu tenho vivência em algumas coisas que hoje as pessoas precisam muito, especificamente a questão de uso de drogas, e a bebida está muito mais frequente entre as mulheres do que nós pensamos. Camila, quando você relatou a tua história, o que eu vi? Eu vi que Deus tem um carinho tão especial pela tua vida, um amor tão grande, e Ele está te preparando para que essas feridas que estão se tornando em cicatrizes são marcas de vitória em guerra. E o Senhor está te preparando para que você leve essa palavra de conforto e de vitória pelo processo todo, porque o processo que a gente vive nos dá autoridade. O Senhor está te preparando para uma obra linda. Junto às mulheres que vivem esses dramas que você está vivendo. Então, eu reforço contigo as palavras que a pastora Léa falou. A gente precisa estar em algum lugar onde a gente possa crescer no ministério que o Senhor tem na nossa vida. Eu fiz um gabinete com o pastor Marinho um pouco depois que eu fiz esse curso de capelania, e o pastor Marinho enxergou. O pastor Marinho é impressionante. Ele falou: Rita, Deus tem um chamado tão lindo na tua vida, e a CN vai investir no teu chamado. E dias depois ele me chamou de novo e falou assim:
vamos fazer Academia das Nações. Eu falei, pastor, eu não tenho como arcar com esse valor. Ele falou, eu estou perguntando para ti se você quer fazer Academia das Nações. Eu falei, quero. E eu sou bolsista da Academia das Nações. E quem já conhece a Academia das Nações sabe, eu não digo para fazer online, não, é presencial, porque ali tem uma atmosfera que move, mexe muito com a gente. Quem está perto de uma CN, onde tem Academia das Nações, não perca a oportunidade desse lugar. É uma aula só por semana. E Deus move tanto. Olha, eu tenho vivido coisas excepcionais desde que eu cheguei na CN, desde que eu fui para a capelania e desde que eu fui para a Academia das Nações. Quem faz... A gente vai precisar só enxugar um pouquinho a sua fala para a gente poder entrar. Então, fala para a Camila o seu ponto para a gente poder entregar, porque tem mais de Deus para nós aqui dentro. Ó. Amém. Hoje a gente vai sentar à mesa com o nosso Deus. Então, obrigado por você estar nos entregando e fortalecendo o coração, não só da Camila, o nosso também, mas eu vou te pedir para você encerrar, fechar a sua ideia para a gente poder entrar no texto, tá bom? Então Obrigada. é isso, é só isso. Eu acho que a gente tem que realmente mergulhar naquilo que Deus tem. E de fato, se você estiver próximo a uma igreja, se você sentir no coração que é CN, procura a Academia das Nações e te fortalece e te prepara para aquilo que Deus tem na tua vida. Esse recado é para mim também, né? Amém. Amém. A gente tem que derramar aquilo que o Senhor nos dá. Amém. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Rita e Camila. Se o Cia ficar perto da sua casa, estamos lá, né? Soraya, Dijane, estamos lá. Vamos, então, para o nosso texto? Obrigada, meninas, Camila e Rita. E se você está aqui, ouviu as meninas falando e quer compartilhar, amanhã, 7h20, a gente abre a sala 10 minutinhos mais cedo e você vem para compartilhar. O texto de hoje é 5 de abril, e se você está com um livro aí, tem 2 textos da Bíblia, que é Salmo 18 e Efésios 6. Como agora é 7h48, nós não iremos fazer a leitura dele, mas você marca aí para quando a gente encerrar, você fazer a leitura. Se você está sem o livro, anota aí, é Salmo 18 e Efésios 6. É os textos que estão no livro. Leide, bom dia. Pode fazer a leitura do texto aí rapidinho para a gente, Leide, por favor? Posso, claro. Obrigada. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Mateus 11, versículo 12. A mesa da comunhão e a estratégia da vitória. Quando nós nos sentamos à mesa de Deus, nós recebemos a visitação dele. Nós recebemos a comunhão dele, o abastecimento dele. E sabe o que mais nós recebemos? As ferramentas dele. Recebemos ferramentas de Deus para uma guerra. A guerra já está instalada ao nosso redor em alguma esfera, seja na esfera educacional, política, da comunicação, relacional ou financeira. Existe sempre uma ameaça, ou existe sempre uma fumaça, ou uma atmosfera de guerra ali. E sabe, as pessoas vencem guerras com a sua força. E eu amo aquele texto que diz: desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos tomar o reino de Deus pela força, e este é o dia para você e eu recebermos força. Força é poder e capacidade para resistir. Então, em que área da sua vida você está precisando de força ou poder para resistir? Qual é a área da sua vida que você fala: acho que minhas forças se foram? A Bíblia diz que se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele vai ter que fugir de você. A força vai vir de você ao sujeitar-se a Deus. Quando nós somos ameaçados, nós podemos nos render e dizer que não dá mais. Mas nós podemos vir à mesa da presença e dizer: Pai, me dá o pão da força,
Me dá o pão da resistência contra essas ameaças. Como Davi, você não vai precisar usar a armadura de ninguém. O modelo para você vencer a sua guerra pessoal está na presença, na mesa da comunhão. O que você gostaria de decretar para a sua vida? Ou qual é o inimigo que você quer lançar um decreto? É na mesa da comunhão que a gente recebe essa força para fazer decretos. Vá para a mesa. Obrigada, Leide. Por nada. Obrigada, pastora. 7h50, obrigada. Então, os textos vocês têm que ler aí. Salmo 18 e Efésios 6. Posso começar? Pode, pastora, Ah, obrigada. Primeiro, obrigada, Ritinha, por estar compartilhando e fortalecendo nossa voz. Obrigado, Camila, pela coragem de compartilhar um pouco da sua vida. A gente precisa sempre lembrar que esse conteúdo que a gente está aqui, ele é gravado, como a Eneida disse, e o alcance dele é incalculável. A gente não tem controle do alcance disso. Então, se você tem certeza que o que você está passando é para inspirar outras mulheres, então fique à vontade para usar esse tipo de canal para poder dizer o que Deus tem feito. Embora a gente não vá ler o Salmo 18 todo, eu quero ler os primeiros versículos. Mas antes se não eu me esqueço, eu quero agradecer a irmã Regina, aquela querida do nosso coração, me ligou essa semana me dizendo que não está conseguindo vir porque está cuidando da saúde. Então, queria convidar você para interceder umas pelas outras, pela irmã Regina, pela saúde dela. Também agradecer ontem a Keila, que estava lá na igreja, né? Fez uma conexão em Brasília e correu com a família lá para a igreja, e a gente pôde se abraçar, e ela deve estar nesse momento em trânsito. Quero agradecer. Quero agradecer também as meninas que encontram comigo e a Eneida e procuram a gente. Ô, gente, nosso código de encontro é Oi, Bonita, que aí eu sei que você é daqui. E eu quero agradecer o carinho que a gente recebe. E hoje eu quero te fazer um convite. Quero convidar você a se sentar à mesa. Essa semana eu compartilhei com vocês que a palavra profética na Escola de Profetas que eu recebi sobre o meu cheiro é sentar à mesa, porque eu tenho cheiro de torrada. Eu recebi tantas mensagens e tantas fotos que vocês saíram daqui e foram fazer torradas só para saber que cheiro é esse que eu tenho. O povinho mais curioso, bora agora gerar o seu cheiro? Bora! Gente, eu fico muito assim, amada com a maneira como Deus manifesta o amor dele por nós. E hoje o convite é: se sente. A primeira frase desse material aqui, desse conteúdo de hoje é: quando nos sentamos. Tem hora que a gente está tão agitada, tão preocupada, que a gente às vezes corre e quer resolver, ou a gente deita e dorme, mas a gente não senta. Então, às vezes a gente vai para dois extremos, ou a gente quer agir, movimentar, ou a gente simplesmente se paralisa. Mas hoje, o convite é você se sentar à mesa. Mas não é se sentar à mesa de qualquer jeito. Eu vou te falar uma coisa que eu faço todo dia quando eu saio daqui. Algum tempo atrás, eu decidi que eu não ia acordar cedo para ajeitar a Sofia para a escola. Ela escolheu estudar de manhã e eu falei para ela, tem consequências disso, tem responsabilidade. Eu não acho que é um momento interessante você passar para amanhã, para o horário da manhã. Mas se você quer, bora fazer a manutenção disso. Você vai acordar e vai preparar o seu próprio alimento, o seu próprio café da manhã. Vai dar conta? Vou, mãe, vou. Estou decidida. E foi. A bicha deu conta, gente. Eu acordava, ela já estava com tudo muito mais cedo arrumado. Ela realmente entendeu que era para ela esse tempo e a decisão tinha que ser mantida por ela. Mas depois que eu comecei a vivenciar aqui o devocional, e eu quero te dar essa palavra, a devocional não é só um lugar que você acorda cedo, é um lugar de mudança de hábito. Eu não acordava cedo, eu tinha uma dificuldade enorme de acordar. Eu amo dormir, eu amo até hoje dormir, mas acordar cedo para vir me encontrar e me sentar à mesa com Deus é inegociável hoje. Você vai aprender, bonita, a acordar cedo e ver que o seu sono ele é como uma oferta de adoração a Deus.
eu nunca tinha, no jejum nenhum da minha vida, ofertado o meu sono, mas eu ofertei dessa vez. E desde que eu estou nesse movimento de acordar mais cedo e vir para cá, eu tenho entendido que Deus põe uma mesa. E eu mudei agora, por causa de acordar mais cedo, eu saio daqui correndo e vou para a cozinha preparar um ovo frito para Edinho e uma tapioca para Sofia. E ali, eu, essa semana, comprei um negocinho, porque eu estava sentindo falta de ter beleza nesse negócio da manhã. Os pratinhos que estavam aqui em casa, eles já conheciam. E eu queria marcar minha família com uma mesa posta, né? Uma mesa posta é todo mundo em pé no balcão, porque está todo mundo. A gente fala que a gente está na cantina da casa, a gente fica em pé, ele come em pé e vai embora agir. E eu quero te dar essa orientação e esse lugar de que quando você se assenta, especialmente à mesa, você se lembra que alguém preparou tudo aquilo que está ali diante de você. E olha que especial poder imaginar que quando você se senta lá, parece que você está fraca, mas é lá a sua fonte de força. É lá onde você vai receber, além da presença, algumas ferramentas que a bispa diz. Eu fico sempre pensando, quando o nosso devocional fala sobre guerras e batalhas, inimigos, eu fico tentando pensar assim, quem que é o meu inimigo? Eu não consigo achar, porque se tiver inimigo, gente, o inimigo é inimigo meu sozinho, porque eu não sei que ele é meu inimigo, eu não quero saber que ele é meu inimigo, que ela faz fofoca, eu não tenho acesso a isso, e também não me ocupo com isso. E aí, quando eu penso no inimigo, além do diabo, eu não encontro outra. E eu quero te dizer, às vezes o inimigo da sua vida é justamente você se auto-sabotando. É você não cumprindo com a sua dieta, que você sabe que é importante para a sua saúde, é você não cumprindo com a meta da atividade física, é você não cumprindo com o lugar de segurar o que você pensa. Ô, bonita, nem todo mundo quer saber o que a gente pensa, não. A gente pode guardar o que a gente pensa e perguntar, Deus, é para falar? Porque às vezes a gente pensa que tem que falar tudo, especialmente para filho. Não. Deus tem um roteiro diário. Sabe onde ele entrega o nosso roteiro? Assentado na mesa. Ele também diz, que aqui nesse texto diz, que existe um esforço para você ter conquista. O reino, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam nele. Então, se você acha que a vida cristã, depois que você toma uma decisão, vai ter só flores, eu tenho que te contar uma novidade, uma notícia, não é. Tem um negócio de um vucu-vucu, de uns apertos aí que você pensa, meu Deus do céu, eu achei que ia ser leve. Vai ser sacrifício, vai ser, às vezes, um peso, mas vai ser com alegria. E eu peguei aqui o texto da alegria do Senhor é a nossa força, e depois eu coloco a referência aqui, se você souber a referência, posta lá no grupo, posta aqui. A alegria do Senhor é a nossa força, isso quer dizer que a fonte da nossa alegria está nele. Então você vai ser alegre, você vai ter uma sensação, uma emoção trazida por ele. E aí no terceiro parágrafo a bispa faz algumas perguntas. Ela fala assim, ó. Então, em que área da sua vida você está precisando de força ou de poder para resistir o diabo, a si mesmo, ao pecado? Então, qual é a área da sua vida? Identifica aí. A minha área a minha vida é esse lugar de autocontrole, de autoconhecimento. Qual é a área da sua vida que você fala, acho que as minhas forças se foram, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja aqui. Ô, gente, vamos combinar que a bispa me perguntou assim, amiga, você vai todo dia para aquela devocional? Eu, todo dia. Meu Deus, você ministra todos os dias? Eu não ministro todos os dias, eu encontro todos os dias como eu fazia a vida toda, só que agora eu tenho amigas, e eu falo filmando. Não mudou, bispa. Para mim, é o que você faz todo dia no seu secreto, e você vai lá, e depois acaba aqui, eu vou para o meu secreto. E ela falou assim, você entrega o seu secreto todos os dias para mais de 60, 80 mulheres? Aí eu entrego. Eu entrego as minhas impressões sem filtro, eu entrego minhas lágrimas sem filtro, eu entrego minhas chineladas sem filtro. Aí eu quero te perguntar, o que você tem entregue
para as pessoas em torno de você que é leve para você, que você já faz. Talvez fazer bolo para você. Ô, gente, eu não sei fazer bolo, desisti de fazer bolo. Graças a Deus por Flávio, que faz bolos em Brasília, porque Flávio nos socorre. Mas talvez bolo para você é um negócio tão bobo, é só misturar os ingredientes, botar no forno e fazer. Para mim não é, porque sola todas as vezes. Mas você vai e o seu bolo é maravilhoso de revista, assim, de propaganda. Aí você fala assim, isso daqui vai ser o lugar da minha área de força. Ah, não, pastora, isso mesmo. Porque às vezes eu compro bolo aqui perto de casa e eu divido com a minha vizinha, porque eu não quero comer toda, e eu falo assim, vim aqui dividir a minha culpa nessa caloria. Ela, Leia, eu estava precisando tanto de um aconchego e eu pedi a Deus, Senhor, traz um negócio para mim, mas traz alguém vindo aqui e você veio com esse bolo. Ô, gente, a sua força, na minha, foi ali comprar no Bolos do Flávio e dividir com a minha vizinha, divida a força que você tem. Tem alguém precisando, parece bobo, parece que é um negócio diferente, parece que não é nada. A Aurilândia está me lembrando que eu faço macarrão. Às vezes eu faço macarrão e chamo a Auri e vem aqui comer comigo. E ela vem com a família toda para comer, para a gente ter comunhão. E às vezes, talvez você tenha aí hoje um arroz com feijão e um ovo mexido, que é uma resposta de Deus para uma pessoa. Talvez você tenha aí um biscoitinho que você guardou, às vezes você tem aí um presentinho que você não conseguiu dar para ninguém. Você tem isso? Eu tenho. Às vezes eu compro um presente e falo assim, isso aqui é para fulano. Aí, do dia passa, eu penso assim, gente, não é para fulano não, deixa eu guardar aqui. Vou ter que comprar outra coisa, porque fulano não tem isso, não está batendo dentro do meu coração. E eu tenho uma gavetinha que eu guardo presentinhos que não foram dados. Num momento que eu nunca imaginei, aquele presente é a força de alguém. Sabe o que eu estou te dizendo? Que essa sensação você só sente quando você sabe que você ouviu a voz de quem você se sentou de manhã. Você se sentou para ouvir a voz do seu Deus? Ele te deu clareza sobre o que é para fazer com aquilo que você tem? E aí, no final de tudo, olha só o que fala nesse último parágrafo. O que você gostaria de decretar para a sua vida? Ou qual é o inimigo que você quer lançar um decreto? É na mesa da comunhão que a gente recebe essa força para fazer decretos. Vá para a mesa. E eu quero te chamar para ir para a mesa. Quando a gente vai para a mesa, Deus já preparou tudo e ele já está sentado lá esperando a gente. E tem um pacotinho lá. Eu gosto tanto de imaginar que para cada fase da nossa vida, Deus tem um kit. Eu vi isso na minha maternidade, eu vejo isso na minha vida ministerial, eu vejo isso na minha vida de relacionamento. Gente, pessoas que eu amo fizeram parte da minha vida de um tempo tão específico. E Deus vai acrescentando outras pessoas. Qual é a clareza que você tem desse lugar onde você vai decretar coisas para a sua vida, a força para a sua vida? Qual é o inimigo que você vai declarar que você já venceu? Talvez seja o inimigo da comida. Talvez você está aí se afogando na comida. Ontem eu estava pensando sobre isso, gente. Que engano que é a gente achar que tem que comer até se entupir. Eu vivi isso a vida inteira, como se fosse um lugar em que eu pudesse ter escape. E eu quero declarar sobre a sua vida uma consciência de que o seu corpo, ele é o templo do Espírito, é onde ele habita, onde ele tem um lugar de amor. Então, eu quero que você se ame, se olhe no espelho, veja suas celulites e fala assim, dias contados, bora aqui malhar perna, bora, peso, caminhada. Você vai olhar para o seu bumbum e vai falar, não, que estria, qual é o creme, Agostinho? Agostinho, querido, aonde é que tem um creme de estria? Você vai se cuidar. A gente aprendeu que a gente tinha que cuidar do nosso corpo porque a gente ia casar, porque a gente ia ter um momento de intimidade. Deixa eu te dizer, o seu Deus ama quando você cuida de si. Porque quando você cuida de si, você está cuidando dele. Porque você é a imagem e semelhança dele e ele habita em você. A sua força está nessas pequenas coisas em que você entrega para ele aquilo que ele quer receber. Pastora, mas vou ficar olhando estria. Vai, porque você não vai para a praia, porque você fica com vergonha de tirar a roupa. Para, bonita.
Vai para a praia e desfruta do que o Senhor tem te dado. E cuide-se para você poder ter em Deus a sua força, a força que você precisa para vencer aquilo que você fala e aquilo que você esconde está em se assentar à mesa. Eu tenho certeza que na minha mesa tem torradas. Eu não sei o que foi que ele preparou para você nessa manhã. Talvez sejam frutas, talvez seja um bolo de chocolate, de cenoura com chocolate, talvez seja um sanduíche ou um pão de queijo com café. Mas existe algo que está posto na mesa e você precisa parar para se assentar. Então, se assente ao lado do seu Deus, do seu Pai, porque Ele tem a força necessária para você poder destruir o seu inimigo. Amém? Vamos orar? Aqui no texto fala assim, ó, Pai, eu venho na sua presença para te agradecer pelas micro-vitórias que eu tive. Mesmo que eu esteja enfrentando dificuldades, eu sei que a sua mesa, eu recebo a força que eu preciso para continuar. Obrigado por me manter de pé até aqui. Olha que palavra nova. Micro-vitórias, essa bispa é chique, né, gente? Eu já quero aderir a essa palavra. Marca aí, bonita. Micro-vitórias. Sabe o que é isso? As vitórias pequenininhas que você nem dá atenção. Achar uma vaga no estacionamento, não comer o terceiro pão de queijo. Isso aí é micro-vitória bonita. Ir para uma festa e saber que você tem um não para dizer sobre aquela comida, levantar e saber que você vai dizer um sim para si mesma, ir caminhar, fazer sua caminhada. Isso é micro-vitória. Gente, não é uma delícia você poder sair de casa arrumada para a academia e voltar? Eu acho que a parte mais importante é voltar. Porque aí, gente, a gente até tenta. Aí a gente, mas eu não lavei a louça. Ai, gente, mas eu não arrumei as coisas. Aí a gente está arrumada. Quer saber? Não vou hoje não, já estou aqui fazendo exercício em casa. Mentira, não está nada. Aí quando você vai na academia e você faz os exercícios, as séries, né, direitinho. Gente, eu adoro abrir a porta da minha casa e falei, venci eu mesma. Meu Deus, eu venci eu mesma. Eu mereço um beijo, Deus. Me beija. Porque eu mereço um beijo. E eu quero te dizer que hoje o Senhor vai te dar beijos de vitória pelas micro-conquistas que você vai ter. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, porque a mesa está posta. Às vezes a mesa é um lugar Que é o tema só da para devocional mim. hoje. Eu não entendi, Vivi, desculpa, estou orando. Vivi? Tá. Vamos orar, então, juntas. A impressão que eu tenho, Senhor, é que tem horas na nossa vida em que a gente tem a percepção de que nós estamos num banquete, nos divertindo, rindo, ouvindo tantos barulhos, reunidas com pessoas, com amigos, com queridos. Mas tem hora que o Senhor nos puxa para um canto, num lugar marcado para nós, e a mesa é posta só para nós dois. Nessa hora, Senhor, que o Senhor segura a nossa mão e olha no nosso olho e pergunta, em qual área que você ainda não me viu, que eu estou lá? Como é que você quer me ver melhor? Eu acho que o Senhor faz perguntas tão especiais nesse a sós, nessa mesa posta. E o Senhor chegou antes, o Senhor já preparou tudo, e nessa mesa estamos só nós dois, num cenário que o Senhor sabe que arrebata o nosso coração. Nessa manhã, nós queremos sentar na mesa do banquete com essas mulheres, mais de 100 mulheres reunidas nesse sábado. Mas a gente também quer saber que existe uma mesa só para nós dois, para a gente poder se ouvir. E às vezes a gente vai se calar nessa mesa e só ouvir só as suas instruções. Vai ter hora que a gente nessa mesa só vai chorar. Não vai ter nem palavras, a nossa oração vai ser líquida, porque a palavra falta em nós, mas as lágrimas vão falar. E vai ter hora que a gente só vai querer pegar na tua mão, sentir a textura dos teus dedos e saber, obrigado, meu Deus, que o Senhor está comigo e eu não estou só. E vai ter horas que a gente vai contar coisas tão divertidas e dizer, como assim que o Senhor fez isso e foi tão legal viver isso? Como assim o Senhor me apresentou mulheres do Brasil inteiro nessa devocional e o Senhor conta com a gente? Como assim que o Senhor trouxe tantas mulheres para se unir a nós?
mulheres que falam, que participam, e aquelas que ficam quietinhas só recebendo. Pessoas que estão mudando a vida, que estão criando novos grupos, levando conteúdo daqui para outras mulheres. E aí a gente vai rir junto de coisas tão grandes que o Senhor nos enviou, o Senhor nos colocou. Eu não sei qual é a mesa que essas mulheres, Senhor, estão hoje assentadas, mas hoje eu escolho estar sós contigo. Hoje eu não quero a mesa da comunhão, que é aquela mesa grandona, imensa, com que a gente olha lá na ponta e a gente ainda vê nossas amigas, e uma sentada do lado da outra, rindo, se divertindo. Hoje eu quero me assentar primeiro com o Senhor e saber quais são as ferramentas para eu vencer as coisas que o Senhor tem hoje na minha mão. Obrigada, Senhor. O Senhor tem levantado esse exército de mulheres que se fortalecem entre si por causa da tua presença. Obrigada. Aqui é apenas uma gotinha do amor que o Senhor derrama. E nós queremos te pedir, derrama, Senhor, com baldes, com galões, com cachoeiras, aquilo que o Senhor tem com a gente na nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Obrigado por essa manhã em que a gente se assenta, sente o cheiro do café da manhã. O Senhor sabe que eu não gosto de café, então no nosso mesa não tem café, mas na maioria das mesas dessas mulheres tem café. O Senhor colocou um suco para nós e o Senhor teve com cuidado de botar a taça que o Senhor sabe que eu gosto. Assim como o Senhor vai fazer com cada uma dessas mulheres, trazendo sobre elas o detalhe daquilo que elas gostam ou não. Eu consigo visualizar nossa mesa posta para 2, aquela margaridinha posta ali. Eu consigo visualizar a tua alegria, Senhor, de me ver parando a minha vida, a minha agenda e me assentando contigo. Obrigada. Toda agitação desse dia se cessa agora. Toda agitação interna obedecem à ordem da nossa necessidade de amor por ti. Todo o movimento que está em torno de nós e dentro de nós se cessa agora. Porque quando a gente se assenta para te ouvir, tudo se acalma. E a tua voz diz, pare tempestade. E a tempestade para. Que o mar se acalme e o mar fica sereno. Nesse dia, nesse sábado, nós queremos ouvir a ordem da sua voz, doce voz, nos dizendo que estamos hoje mais fortes por causa de ti. Como eu te amo, Senhor, e que o amor que temos por ti seja tão maravilhoso, que venha para fora, que pule para fora, que transborde e alcance muitas mulheres. Não é sobre a nossa dor, não é sobre a nossa guerra, é sobre o Senhor. Nós não vamos perder tempo relatando a nossa guerra, nós vamos investir tempo falando o que o Senhor é para nós e o que o Senhor tem feito. Te adoramos pelo teu amor e o teu cuidado. Obrigada por cada mulher aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bonita, eu queria que você fosse lá no nosso Instagram e você visse a foto que eu elegi para poder fazer parte do nosso perfil. Quando eu falo de mesa posta com Deus, é aquilo ali que eu imagino. Depois você pode buscar na internet qual é a mesa que você se vê sentada com ele. Talvez a sua mesa comporta a sua família junto. Talvez a sua mesa comporta aí e concorda com uma movimentação de muitas pessoas. Mas talvez seja só para vocês dois, como eu vi hoje. Deixa eu terminar e me despedir de vocês com apenas 2 versículos de Salmo 18, que é o texto de hoje. Na Bíblia, a mensagem, olha que coisa mais maravilhosa. Eu te amo, ó Eterno. Tu me fortaleces. O Eterno é a minha rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata. Meu Deus, o alto rochedo, para onde corro a fim de salvar a minha vida. Ali me escondo por trás das pedras, seguro esconderijo de granito. Canto para o Eterno, digno do mais alto louvor, pois estou salva e segura. Salmo 18, até o versículo 3, na mensagem, na Bíblia, versão a mensagem.
O Cavaleiro Me Resgata. Ah, gente, que Hollywood pegou isso de nós. O Cavaleiro está te resgatando nessa manhã para poder te levar, para se assentar com ele. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado. Cadê você, Neida? Cadê você, Mari? A Mari está aqui, bom Sem dia. notificações, por favor. Vai. Sem Cadê, vergonha. Neida? Eu não estou vendo mais Estou o que. aqui, pastora. Ah. Peraí que eu só vou tirar a pastora do grandão. Ixi, eu não tô Não, me conseguindo. tira do grandão, não. Faz bom. duas. Que eu quero calma botar aí que- isso para minha família ver aonde eu cheguei. Que é Tá bom a família ver onde a gente chega. Tá, então peraí que eu vou tirar a primeira. 1, 2, 3. A primeira foi Eneida, Auri, vocês podem desbloquear a pastora para mim, por favor, que eu tô sem Vai. o acesso. Eneida, tira. Eneida, Auri, tira o grandão da pastora, por favor. Já tirou, tirei. Mari. Já tirei. Ah, tá. Não, agora atualizou aqui para mim, desculpa. Peraí, minha gente. Vai, agora vai. Cadê vocês? 1, 2, 3. Foi. Amo vocês. Beijo, Obrigada, Mari. bonita. Não saia daqui sem antes sentar-se à mesa com o seu Deus e tomar um café da manhã com ele. Amém. Eu Glória a amo Deus. isso. Beijo! Se Amém. você tem uma foto do que você vai viver com ele, posta, tá? Tá, obrigada, pastora. Beijo vocês. Beijo, Neida. Beijo em todas. Beijo, Soraya, linda do coração. Tchau, meu povo Beijo. lindo. Beijo, Soraya. meninas. Excelente sábado. Fiquem com Deus.